Diretamente do Johnny Studios, aqui em Cachoeirinha, hoje eu tenho a honra de conversar com ele, missionário Adriano Luz. A história dele é inspiradora, de vitórias, de muita trajetória de luta, sangue, suor e lágrimas. Deus fez uma obra incrível e hoje nós vamos conhecer um pouquinho do missionário Adriano Luz. Missionário, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade, né? A gente vê que tudo é um propósito de Deus estar aqui hoje. Eu tive aqui numa outra gravação com o pastor Hunter, né? Eu vim convidado por ele, né? Mas tudo envolve Deus, né? Eu sou super feliz de poder levar, né, esse amor de Jesus, né? Amém. Porque o que eu levo para as pessoas não é eu, é o que Deus fez na minha vida, é um testemunho, é uma superação de vida, né? De um momento que eu vivi na minha vida que até eu mesmo não acreditava, né? Que talvez eu conseguisse voltar a viver normalmente. Eu não digo que eu seja da sociedade, mas viver em meio à sociedade, né? Porque hoje eu me vejo como a luz e o sal da terra, como a palavra diz. Mas eu sou extremamente grato pela oportunidade, Johnny, de estar aqui com o André, com o Johnny no estúdios aqui, nesse momento tão maravilhoso, né? Que é poder testemunhar Cristo. E eu tenho certeza que através desse programa, desse podcast, vai alcançar muitas pessoas. Amém. Né? Não só o meu testemunho, mas como muitas outras pessoas que eu acompanho o canal dele. A gente vê, né, o quanto Deus age, Deus opera, porque tem um alvo, que é o Evangelho. Isso. Que é Jesus, né? Independente da pessoa que vem ser entrevistada, e automaticamente tu acaba evangelizando ela. Sim, a gente sempre fala de Deus independente de quem venha, né? Então é legal, a gente tem várias perspectivas de Deus, né? Dentro aqui do episódio. A né? gente lança a semente, né? É. Aí Deus que dá o crescimento, eu creio. Então eu sou extremamente grato pela oportunidade. Nossa, Adriano, eu que agradeço muito. Como tu comentou, só pra esclarecer quem tá vendo, tu veio semana passada com o pastor Hunter, né? Nós gravamos com ele. Tava lá Na salinha da técnica, lá junto com o Johnny, e contando, conversando. E é o que tu falou, nós somos testemunhos vivos aonde nós vamos, né? Então, onde quer que você vá, você conta uma história, né? Mesmo que seja uma história de morte, uma história de vida, uma história de superação, uma história... A tua vida, ela fala sobre alguma coisa. Ela comenta sobre alguma história, né? Isso. Sempre assim. Então, quando tu tava lá na técnica conversando com o Johnny, tu já tava contando o teu testemunho, né? Onde aproveitei a oportunidade, né? E quando a gente encerrou com o pastor Hunter aqui, o Johnny falou, cara, esse cara aqui, tu tem que falar dele. Glória a Deus. Aí eu falei, cara, Amém. por quê? Ele falou, não, esse cara aqui tem uma história incrível, tu tem que falar desse cara aqui, por favor. Aí eu fiquei, tá, mas e aí como é que... Daí começamos a conversar um pouquinho, ficamos bastante tempo até conversando depois, né? E aí tu comentou um pouco sobre a tua trajetória. Eu queria que tu contasse um pouquinho, missionário, da tua vida, no início, assim, da tua história como criança e tudo. É muito importante, né? É importante ressaltar essa pauta de começo, porque o começo, ele pode transformar o presente e o futuro, né? Eu, na verdade, eu não sou natural da Grande Porto Alegre, né? Eu sou de Santa Catarina. Eu nasci em Lages, Santa Catarina. Eu fui uma criança, vivi num lar muito pobre, uma família muito pobre. A minha mãe era alcoólatra. O meu pai, eu não sei quem é. A minha mãe, ela era prostituta, ela andava com um, ela andava com outro, né? Então eu não sei realmente quem é meu pai. Eu tenho um irmão de sangue, que ele é mais velho do que eu. Enfim, quando a minha mãe faleceu, a minha mãe morreu por causa do álcool, né? Ela teve cirrose. Ela morreu na minha frente, assim. Eu tinha 5 anos de idade, eu me lembro perfeitamente daquela cena, né? A minha mãe morrendo dessa cirrose. Nossa. E como a gente não tinha uma vida estruturada, né? A gente ficou sem chão, né? O meu irmão mais ainda, porque eu era uma criança, não entendia nada. A questão de vida, de viver, né? Mas o meu irmão teve que pelejar, né? Pra poder me ajudar. E como a gente não era irmão de parte de pai, ele tinha o pai dele que morava aqui em Gravataí, ali em Gravataí. E ele mandou uma carta pro pai dele, contando a história do falecimento da nossa mãe, que nós estávamos numa situação crítica, já estávamos, e agora sem a nossa mãe, então piorou. O que acontece nesse período, né? A minha avó, ela me vendeu. Aí meu irmão me deu os cuidados da minha avó, e a minha avó não tinha condições de me cuidar também. A minha avó me vendeu. É incrível falar isso. Nossa, vendeu. É doloroso falar, ela vendeu sabe? mesmo por dinheiro. Paga tanto e... Ela me vendeu. Ela vendeu. Ela me vendeu. Isso é uma história verídica. Acontece com muitos, né? Eu não sou o único. Mas eu passei por isso.
né? Meu irmão conseguiu me achar. Eu fui vendido por um indivíduo que trabalhava num galpão de carnaval. Ele era alcoólatra, ele me abusava nesse galpão. Eu lembro muito bem de tudo isso. Ele me abusava, tocava em mim. Né? Então eu já vim desde da infância com um sentimento, com uma, como é que eu vou dizer, uma mágoa. Enfim, uma revolta assim, interior por conta disso. Muito. Eu era atribulado espiritualmente e eu era confuso sexualmente. Eu não entendia o que era aquilo. Enfim, daí o meu padrasto, que é o pai do meu irmão, foi buscar ele. O meu irmão não contou a minha situação, nem que eu era irmão dele, por medo de ele não querer vir buscar. Então, automaticamente, quando meu padrasto chegou na cidade de Lages para buscar ele, ele me mostrou junto, entendeu? Sim. Então eu vim como uma bagagem para cá. Para não dar chance de ele dizer não quero. Foi momentâneo. Meu irmão teve essa estratégia. Sim. Então eu já não vim por, vim buscar eu também. Não, eu vim por obrigação. Então já fui rejeitado pela minha próxima família, né? Cara, minha história é assim, é só Jesus mesmo. E o que acontece? Quando eu vim morar com meu padrasto, eu era rejeitado mesmo. Eu não tô aqui pra que as pessoas fiquem com pena, né? Coitado, não. Eu superei tudo isso graças a Deus, ao Espírito Santo. Tudo tinha um propósito de Deus na minha vida, né? Sim. E por essa rejeição eu comecei a ficar uma criança muito rebelde. Eu já tinha passado aqueles abusos. E eu passei novamente. Eu passei novamente com 9 anos de idade dentro de um circo. Né? Eu queria muito ir naquele circo. Eu estudei até o 1º grau. Né? Eu não tenho que reclamar do meu padrasto por isso. Ele me deu estudo, ele me alimentou. Eu perdoo de tudo que ele fez para mim. Hoje eu perdoo o meu padrasto, meu pai, eu perdoo o cara que me abusou, eu perdoo todo mundo. Porque Jesus me amou de uma forma tão, sabe, de tal maneira, né, que eu vou chegar até o ponto destrutivo que eu cheguei. Então, eu fui abusado nesse circo que eu queria muito ir. Eu ficava na frente, sempre querendo entrar. E meu padrasto não dava dinheiro para mim. E eu via meus colegas do colégio ir, meus vizinhos ir. Era bem perto da minha casa. Puxa, eu tinha 9 anos, cara, eu queria ir. Eu era uma criança. Sim, a criança já eu é não essa tive juventude, né? eu não tive brinquedos, eu não tive isso. Eu não tive mesmo. Meu padrasto era uma pessoa muito ignorante para essas coisas. E eu ficava lá na frente daquele circo e um dia um rapaz me chamou, conversou comigo, quer entrar no circo, né? Tu quer participar? Eu queria muito, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas se nós brincar ali, tu pode entrar. Vou brincar. Eu, era uma criança. Só que a brincadeira dele foi um abuso sexual, Sim. entendeu? Ele me abusou, né? Foi muito triste isso. No circo mesmo ele abusou de ti. Cheguei em casa, confuso, medo, jamais eu falaria. Até porque eu era uma criança machucada, né? Eu não teria coragem de falar isso pro meu padrasto. Imagina, tinha medo de botar pra fora, já não era bem tratado, né? Mas eu alimentei. A palavra de Deus diz que quando a gente planta, outro rega, né? E Deus dá o crescimento. No meu caso, foi ao contrário isso. Eu plantei a semente do mal, que foi... Eu plantei, não, plantaram na minha terra, né? Fala sobre o joio e o trigo, que o maligno falou e plantou a semente mal, Sim. que criou o joio. Então, quando o maligno plantou isso em mim, eu poderia ter falado, com certeza, eu deveria ter denunciado isso. Eu aconselho que quem passou, quem talvez esteja passando por isso, conte para os seus pais, conte para o teu pastor, conte para a tua família, não alimente isso. Não deixa isso te corroer por dentro, porque eu alimentei isso. Eu fiquei em silêncio, eu comecei automaticamente, espiritualmente falando, a regar essa semente mal, que criou uma árvore. Vai alimentando. Que chegou ali, ó, naquela imagem ali. Ó. Sim. Entendeu, irmãos? Então, eu não contei, eu comecei a alimentar e eu fiquei confuso sexual. Porque quando eu ia pro colégio, eu olhava para as meninas, eu ficava com meninas. Mas eu olhava para os meninos também. Né? Eu queria, de alguma forma, ter essa curiosidade de ter relação com o homem. E eu tive muitas oportunidades. Tinha um colega meu que ele gostava de mim. Então, a gente acabou tendo relação sexual dentro da minha casa, escondido, né? Então, dali, pronto. Ali, me reconheci, né? Que nem nos diz, eu se reconheci, eu me achei. Misericórdia. Eu não tô aqui para discutir o mundo LGBT, atacar eles. Não tô aqui para isso. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para ajudar as pessoas. Sim. Para julgar, condená-las, né? Mas eu tô falando de algo que eu vivi, que eu passei, que eu fui, entendeu? Não é uma história contada, é algo que eu vivi. A tua própria história exatamente, contada, né? Não é algo que eu ouvi. Eu passei, eu sei o que é viver no mundo do travestismo, do homossexualismo, da droga. Eu sei de onde Jesus me tirou, né?
E eu alimentei isso por muitos anos, dos 9 aos 13 anos de idade. Então eu me assumi gay dentro da minha casa. Eu fiquei impactado, o nosso inimigo espiritual, o diabo, ele é tão astuto, porque o meu padrasto me rejeitava de todas as formas. Mas quando eu me assumi homossexual, ele me aceitou, cara. Olha só. Foi incrível, assim, né? Nossa, eu fiquei impactado com ele. A vida é tua, faz o que tu quiser, né? É teu aí, faz o que tu quiser. Nossa, tipo, eu achei que ele ia me... Queria rejeitar Então, como aquilo, é que diz? né? É até engraçado falar. Eu saí do armário. Abri a porta, saiu, né? Ai, Deus, agora misericórdia. Irmãos. Vai, é muito forte, né? E aí eu fui pro mundo do GLBT, né? Sim. Da homossexualidade. Ao começo parece ser bom. É bom. Eu aprendi uma coisa com Deus, que o pecado ele é bom. Isso aqui ele gera morte. Há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas eles são caminhos de morte. O pecado não é... Se fosse ruim, a gente não faria. A gente não pecaria se fosse ruim. Ninguém quer ser o mal. É embalado, né? Como uma embalagem. Ele é um engano, entendeu? Bonita, né? Ele é algo que engana a gente. Sim. Então era bom, eu ia para os boate gay, eu saía, bebia, fumava maconha, sabe? Fazia toda aquela loucurada, né? Meu Deus, eu ainda não usava drogas mais fortes. Só fumava maconha e bebia. Uhum. E um dia eu conheci travestis. Lá em Caxias. Eu tava numa boate lá, numa parada gay lá. E eu vi aqueles caras parecendo mulher, né? Uhum. Nossa, cara. Eu ficava maravilhado com aquilo ali. Tive relação com um travesti naquele dia. E eu olhava, o corpo dele era uma mulher, né? Ele é um homem, né? Isso aqui tá vestido de mulher, né? Uhum. Né? A real é, a gente tem que falar a verdade, né? Sim. Ele é um homem, a gente parecia uma mulher, né? E eu fiquei com curiosidade, sabe? Eu me olhava assim, será que um dia, né? Tipo assim, o inimigo já trabalhando na minha mente. Pra me fazer, ia mais além, né? Meu Deus. E eu conheci pessoas de religião, né? Não tô aqui atacando bandista, batuqueira, mas eu fui dessa religião. E eu conheci eles. Eu vivi 7 anos com uma mãe de santo. E ela disse pra mim, olha, eu vou te fazer virar uma travesti muito linda. Tu viveu com ela? Como assim? Morou junto? Eu saí de casa e fui morar com ela, 7 anos. Tomava hormônio feminino, né, com 14 anos. Então eu parecia uma moça. Eu fiquei muito afeminado na época. Nossa, demais. Meu cabelo cresceu. Aquela foto ali mostra. Sim. Né? Meu cabelo cresceu. Só pra deixar claro, esse banner que a gente tem, eu vou colocar essa imagem na edição daqui a pouquinho pra vocês poderem ver com calma, porque às vezes pela câmera fica um pouco distante, né? Então, gente, olha só Deus mesmo, né? Eu fiquei muito afeminado e eu ganhava dinheiro, trabalhava em Porto Alegre na Farrapos na época. Eu ganhava muito dinheiro, cara. Muito dinheiro, era incrível. O diabo colocava muitas ofertas na minha mão, muitas bandejas. E automaticamente, né, eu comecei a cheirar cocaína com os caras. Né? Fazia programa, aí os caras cheiravam ali e me convidavam. Eu falava que eu não queria, não, eu te dou um tanto mais. Sabe? Então era. E eu não tenho como negar, mano. Eu já tava numa vida totalmente de engano, entendeu? Tipo, pensar, mas um tequinho não vai dar nada. É que quando tu entra nesse mundo, né, missionário, eu penso que assim, tu começa a pensar que aquilo tu já tá ali. Né? Então, cara, o que importa, né? Mais um tequinho, mais que diferença vai uma fazer, aplicação entendeu? de hormônio, mais né? Não sei quantos homens, muita gente usa situação ali, eu ia ganhar mais, então eu queria... Eu experimentei. Gente, adolescente, jovem, você que tá começando uma vida, não cai nessa vida. Em nome de Jesus. É um engano, né? Fale com a sua família. Se alguém tá te influenciando a isso... eu tive essa experiência, fui muito influenciado, cara. Eu sabia que eu era um homem. Eu tinha essa convicção plena. E o mais incrível é que quando eu morava com meu padrasto, os meus vizinhos eram cristãos. Eles me levavam na escola dominical. Então, Deus já tinha um propósito tremendo na minha vida, né? Hoje eu entendo isso. Então, eu aconselho você, jovem, se você é influenciado a usar droga, a beber, a fazer relações ilícitas, pense muito bem nisso, né, antes de fazer. Eu sofri severas consequências, muitas consequências eu tive. O que se faz no corpo, escolha. A gente sempre paga, né? A gente acha que não. Um tempo assim, o começo foi glorioso, né? E quando eu coloquei prótese de 450 ml, silicone industrial nas partes de baixo, aí já era, mano, aos meus olhos. Porque eu deformei meu corpo. Sim. Eu já não tinha mais um corpo. Eu já não tinha corpo masculino, né? Mas eu poderia voltar atrás rápido. Mas depois que eu botei próteses de silicone industrial no corpo, já era, cara.
Pois é, cara. Daí eu me olhei no espelho depois de 2 meses de repouso das cirurgias. Ah, claro, eu me admirei, óbvio. Né? Nossa, tô linda! Tipo assim. Aham. Ai, tô maravilhosa! Jesus, né? Ali me deu aquela... Sabe, gente? É engraçado, né? Tá bom. Mas depois, sabe... Mas isso que tu tá falando, Adriano, desculpa te interromper, mas é a realidade de muitas pessoas, né? Tem muita gente que fica nessa agora é uma história que ele tá contando porque ele quer agora mudar a gente. Não, ele tá contando a história dele. A gente não tem o objetivo de mudar ninguém, Claro que né? não, e a gente não faz isso. Até porque não foi alguém que te convenceu isso. Foi uma experiência tua com Deus. Foi Deus quem te convenceu a tomar um rumo diferente pra tua vida, né? Não adianta, às vezes, a gente fica, fulano tá tentando me falar pra me converter, pra isso, pra aquilo. Não é. Nenhum homem vai conseguir fazer tu mudar. Ninguém vai conseguir fazer tu transformar a tua mente, a tua vida, as tuas ações, as tuas atitudes. Não é o homem falando, né? Eu vejo que é muito uma ação. Cada vez mais os convidados que a gente traz aqui, assim, eles falam que, olha, eu me encontrei Jesus. e eu entendi. Sabe? Não foi que me falaram. Gente, e nessa questão que tu falou aí de... É real, né? Olha só. Aí eu transformei meu corpo, né? Aí eu já tava cheirando cocaína, então já... eu fiquei muito viciado na droga. Eu só trabalhava pra droga, né? Perdi a beleza, né? Então, aí eu conheci coisas mais fortes, né? Aí eu saí com um rapaz que fumava crack, ele era rico, mano, mas ele fumava pedra. As pessoas às vezes esquecem disso, isso é muito importante falar. Tem muita gente que tem muito dinheiro, que é viciado em crack, viciado em cocaína, em heroína, em metanfetamina. Não, e sabe o mais incrível? Ele cheirou cocaína naquele dia, pegou uma colher, isso é muito sério, botou a cocaína, botou... eu não sei o nome daquele negócio lá. Ele ferveu aquela colher e virou uma pedra. E ele tinha um cachimbo de ouro. Olha só. Fumou no cachimbo de ouro e ficou doidão, assim. E o que tá fazendo, né? Eu já tava cheirado também. E ele, não, quer dar um pega? Não, rapaz, Deus o livre. Nada, dá um pé aqui pra tu ver. Só que eu olhei pra vibe dele e ficou muito louco, assim, né? E eu já tava drogado, né? Então o inimigo já tava me ouvindo, vai, né? Olha a vibe que ele tá, né? Vai, ele ficou muito doente, aquilo ali, nossa. Eu vou ver qual é que é. E dei um pega. O primeiro pega, é incrível, cara. Quem foi? Eu fui. Tô 7 anos liberto. Tá? Não é muito, mas pra quem, do jeito que eu fumei droga, olha, é milagre de Deus. Cara, eu dei um pega, eu queria fumar tudo. Eu fiquei com o cara 7 dias no motel. Ele gastou o dinheiro dele, eu gastei todo o dinheiro que ele me deu também. Ele quase vendeu o carro dele, pra você ter noção. Nossa. É muito sério isso. Então eu me viciei no crack. Então daí já era. O crack é uma das coisas terríveis, cara. Muito rápido. Destrutivas, assim, é um vício maligno. É algo feito nos infernos. Uma pedra, gente. Meu Deus do céu. Vicia muito rápido. Nossa, o pega que eu dei, eu já fiquei anos fumando. E qual que é a sensação? A sensação, olha, eu não sei como explicar, gente. Tu tem vontade de fumar mais. É uma coisa que vicia. É um momento, assim, que tu sai da terra. Sai da terra, né? A minha vibe, eu sentia medo, mas coisa boa, eu me espiava muito, sabe? Mas era uma coisa pro meu corpo, para meus neurônios, era bom aquilo ali. Então eu queria mais. E essa beleza aqui, ó, eu tinha 19 anos nessa foto ali. Vocês vão ver no banner depois a foto. Eu tinha 19 anos, eu não usava droga ainda. Eu ainda tô procurando, não consegui achar porque eu não tive mais nem celular, eu vendi tudo. Eu tinha umas fotos. Eu tenho umas fotos quando eu tava na comunidade terapêutica. Pessoal, eu cheguei num estado de vida assim, ó. O crack me destruiu. Eu digo de beleza. Diferente, muito diferente, cara, daquela beleza que tu tinha com 19 anos. Não, pelo um lado eu ainda glorifico a Deus, porque voltou a minha afeição masculina, né? Mas, aos olhos da sociedade, cara, eu era um homem de teta na rua de silicone na bunda. Era a coisa mais triste. Barba na cara. Eu vendi meu cabelo, tinha cabelo até a cintura, pra fumar pedra. Meu Deus, eu não tomava banho, mano. Eu não me alimentava, eu fiquei seco, eu fiquei um zumbi na rua. E automaticamente, eu quando eu era travesti, eu não era aquele travesti embaraçoso, escandaloso. Eu até tinha respeito, né? Eu respeitava as pessoas, sabia me portar nos lugares. Eu chegava no restaurante, o cara não percebia que eu era travesti, porque eu não ficava... Até a voz eu tentava, eu conseguia... Porque eu tomei muito hormônio feminino também, a minha voz era bem afeminada. Sim, o hormônio muda muito, né? As pregas vocais. E aí, quando eu comecei a usar droga, cara, eu perdi tudo isso. Os princípios de educação, respeito pelas pessoas, caráter, perde tudo. Amor próprio.
Meu Deus do céu, só Jesus. Só Jesus nessa causa. E como é que tu conheceu a mãe de santo que tu morou com ela? A mãe de santo foi assim, ó. Comentou Eu lembro que eu tava numa festa secular, mundana, e ela tava lá com as outras travestis que ela também mora com ela. E nessa festa ela me chamou, eu me montava. Ó, eu era homenzinho de dia e me montava menino de noite pra poder trabalhar. Uma drag queen. Drag queen. Então eu tava ali, né, montado de mulher, e ela me olhou, ai, tu vai ser uma bicha linda, viu? Eu olhei pra ela, como é que tu sabe? Eu posso te fazer. Mas como assim, né? Então ela entrou na minha mente. Né? Vai lá pra minha casa, ela era tipo uma casa de prostituição, né? Cafetina. Sim. Cafetina, essa palavra. Ela era cafetina. E ela me cafetinou. Ela investiu em mim, claro, ela investiu em mim. Ela comprou peruca, roupas, me hormonizou bastante e deu fruto pra ela. Né? Eu fiquei uma bicha muito bonita na época. Nossa, eu não me reconhecia no espelho. Eu ganhava mais dinheiro quando eu me botei prótese. Eu tive carro, apartamento, eu botei tudo fora. Né? Então, meu Deus, eu conheci ela nessa festa. Né? Aí eu saí de casa. Meu padrasto não dava bola pra mim, sabia? Ele não tava nem aí se eu era travesti ou não. Eu ia na casa dele depois de travesti. Eu tinha um relacionamento com ele. É incrível, cara. Quando eu era homenzinho, gurizão, ele não gostava de mim. Quando eu vi travesti, ele me respeitava muito. Pois é, tem coisas que tu ganha depois de... eu fiquei assim, boiando. Que estranho, assim, né? Estranho, né? Muito estranho. Mas era a obra maligna. Não ficar preso naquilo dali. Eu acredito que isso é espiritual. Porque, por exemplo, uma vez eu tava conversando com uma pessoa, uma mulher trans também, né, um travesti, e ela tava comentando assim, eu vou na macumba às vezes, eu vou no batuque às vezes, né, e é incrível, às vezes eu fui na igreja e as pessoas da igreja falavam umas coisas sobre mim, pra mim, que não aconteciam, mas no batuque eu chegava lá e a pessoa comentou aquilo ali e aquilo acontecia. E aí eu expliquei, né, eu tentei mostrar, eu falei, isso é parte também do plano, porque pensa, se Deus te ama, Deus te quer perto dele, o diabo sabe, quer te afastar de Deus. Então, se tu vai, né, não falando contra as religiões de matriz africana, né, culturalmente a gente respeita, agora a gente não é o que a gente segue, né, e nem defende também. Exatamente. Então, se tu vai num candomblé, no batuque, na umbanda, na quimbanda, né, e vai lá e gosta, né, alguém te fala uma coisa que cumpre, tu acredita, quanto melhor tu se sentir lá, mais longe né, de Deus e das crenças cristãs tu vai estar. Nossa, e isso é muito importante, cara. Porque hoje em dia a gente vê nas igrejas. Eu não tô aqui julgando ninguém. Sim. Tá? Quando eu cheguei num patamar de vida assim, que pra mim era o fim. Olha o mistério de Deus. Mistério de Deus. Agora entra Jesus nessa história. Agora entra a providência, entra o chamado de Deus na minha vida. Tudo era um chamado, né? É necessário. Às vezes a gente tem que passar algo na nossa vida. Por mais que tu não compreenda por que eu tô passando por isso, cara. Cara, eu não entendia por que eu virei um lixo de gente. Se eu era uma glamourosa, linda, eu virei um lixo, uma escória da sociedade, né? Sim. As pessoas tinham nojo de estar perto de mim. E eu realmente eu não passava nada de bom para as pessoas. Eu passava medo, eu passava nojo para as pessoas. Sim. Pelo modo que eu vivia, não por ser travesti. Eu não quero deixar uma visão para quem está assistindo que eu tô atacando quem é travesti. Não, eu respeito, cara. Eu sei como é que é. Sim, eu tô além falando disso, né? da minha forma de viver. Sim. Do que eu fazia, do que eu era. Eu me portava, entendeu? Eu quis mudar, entendeu? Não tô brigando, atacando, não tô fazendo isso. Jesus mudou a minha vida. Amém. Entrou na minha história, Sim. me devolveu aquele sentimento que eu tinha quando era criança, que eu me sentia homem, tá? Por abusos sexuais e mundo espiritual que quem crê sabe que existe, né? Eu acabei chegando onde eu cheguei. Mas existe um princípio. Eu sempre fui homem, sempre vou ser homem. Tu pode ser travesti, transexual, tu nasceu homem, tu é homem. Mas agora vai de tu escolher o que tu quer ver na tua vida. Então, o que acontece? Aí, olha só o mistério de Deus. Quando eu falei, Deus, eu não aguento mais estar nessa vida. Eu espiritualmente falando com Deus. Porque eu conhecia a palavra, cara. Sim. Eu ia na igreja quando eu era criança, cara. Eu ia na escola dominical, eu cantava lá no coral da igreja. Deus me deu o dom pra cantar também. Meu Deus, meu Deus, porque eu tô aqui, né? E cada dia que passava, piorava mais a minha situação. Eu peguei doenças sexuais por causa da prostituição. Né? Eu peguei tuberculose, nossa. Meu Deus, eu fiquei muito doente. Eu criei feridas por todo o meu corpo. O silicone que eu tinha, que eu tenho bem pouco ainda, desceu pros pés. Nossa. Eu fiquei deformado. Eu fui desenganado pela medicina. O silicone, ele não sai, né? Não. E aí, como é que aconteceu? Tu ainda tem ele em ti? Tem muito pouco, mas tem. Mas nos pés sumiu. Foi milagre de Deus, né? Jesus fez uma maravilha, porque eu creio no poder
poderoso de Deus. E aconteceu na minha vida, né? Em todas as áreas, né, mano? Na minha área de pensar, de agir, de falar, meu caráter, Deus mudou tudo. De me portar também como homem, é que eu sou, né? Eu não falava dessa forma, mano. Eu tinha gírias, eu tinha manias mundanas, homoafetivas, né? Então Deus mudou mesmo, eu não preciso forçar nada, cara. Eu sou Adriano da Luz, sempre fui. E o que acontece? Eu pedi socorro pra Deus, cara. E olha como Deus faz. Eu tô indo na boca buscar 50 reais de pedra. Tava com sutiã assim. Eu tava muito sujo aquele dia. Eu tava fedendo, cara. Horrível. Barba na cara, pelo nas pernas de shortinho. Ah, meu Deus, era horrível. Eu tava cego espiritual, né? Eu não me enxergava, não me via. Eu não me cuidava mais. Eu só enxergava uma pedra, um cachimbo na mão e uma garrafa de cachaça do lado. É só isso, eu não me via mais no espelho. E o dia que quando eu me olhava nas vitrines, eu tinha medo de me olhar. Aí sabe quando caía na real? Eu tinha vergonha de andar na rua. Eu só quando andava na rua, quando dava um pega. Que daí eu tinha coragem pra sair. Eu ficava em cubico, eu ficava em fumódromo, ficava em construção abandonada, embaixo do viaduto, eu não saía. Porque eu cheguei numa imagem assim horrível, cara. Não tinha como andar na rua. Eu era muito chacotado. Os brigadianos me perseguiam. Nossa. O que acontece? Eu tinha uma amiga minha prostituta, o nome dela era irmã Kelly. Eu até queria agradecer a Kelly e o Alexandre, que eles vão assistir esse vídeo, estão aqui no meu canal. E ela era prostituta e fumava pedra comigo. E uma situação eu ajudei ela. Olha como Deus tremendo. Eu livrei ela de apanhar de um cara que deixou ela em carta de privado. Ela me pediu ajuda, eu ajudei ela. Olha como Deus é tremendo. Eu era Sabrina na época, meu nome era Sabrina quando eu era do mundo. Meu Deus. O que acontece? Eu peguei, né, tô indo buscar droga e parou um carro branco assim. E essa mulher desceu. E aí, quando ela desceu, ela olhou pra mim e falou assim, ó, eu te conheço. Eu olhei, mas eu não te conheço. Mas eu te conheço. Teu nome é Sabrina, não é? Eu é. E ela veio assim, tu lembra de uma moça que andava contigo, fumava pedra contigo? Tu lembra dessa moça? O nome dela é Kelly. Eu lembro. Cara, ela tava irreconhecível. Meu Deus. Jesus mudou a vida dela. Meu Deus. Eu lembro. E ela começou a chorar, né? Eu não quero te constranger, mas eu queria que o teu nome verdadeiro pra me orar na minha igreja por ti. Tu me dá o teu nome verdadeiro pra me orar pra você? Eu te dou. Meu nome é Adriano da Luz. Ela, posso te dar um abraço? Não. Tô fedendo. Eu não tô nem aí, você tá fedendo. Eu te pedi um abraço? Pode? Aí quando ela me deu um abraço, cara, eu senti o abraço do Espírito de Deus. Eu senti o abraço de Jesus que eu nunca tinha ganhado na minha vida, aquele abraço. Nunca. Desde quando eu era criança, que eu nasci do ventre da minha mãe, eu nunca ganhei um abraço como esse abraço que eu ganhei dessa mulher. Isso é muito forte. Aquele abraço mudou toda a minha história. Porque foi o abraço de Jesus, o abraço do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu não tinha, não que eu não queria abraçar ela, eu tava fedendo, cara. Eu tava com tuberculose. Eu sabia que eu tava doente. Eu me trato há 12 anos do vírus HIV, eu não tenho vergonha de falar. Eu falo abertamente para as pessoas, todo mundo que me conhece sabe disso. Hoje eu faço tratamento muito rígido. Eu faço os exames, ele não aparece. De tão tratado que eu tô, eu nunca tive vergonha de falar. Eu sou uma pessoa muito transparente na minha... Carga viral baixa, que eles falam, não é? Exatamente. A imunidade, assim, é muito... Não aparece nada. Tá ali, mas tá bem tratado, entendeu? Mas eu tava na fase terminal da AIDS. E essa mulher me abraçou, cara. E eu olhei pra ela, eu vi uma mudança real na vida dela. E eu falei dentro de mim, Deus, se eu tivesse essa oportunidade, porque eu conheci ela. Eu sei que talvez pra mim seja mais descomplicado, porque eu sou um travesti, mas se tu mudou a vida dela, né? Pra mim é diferente. Sim. Então, eu depositei isso no meu coração. Eu fiz que nem aquela mulher do fluxo de sangue. Ela botou no coração dela que se ela somente tocasse em Jesus, ela seria curada. Ela colocou, ela não perdeu esse foco. Cara, claro, né? Eu não vou ser hipócrita. Na hora eu fiquei muito emocionado ali, né? Mas não houve um arrependimento de forma alguma. Porque não era o tempo de Deus. Voltei, fui lá na boca, peguei droga. Fiquei mais 2 meses e ela lá orando. Olha como Deus age. Às vezes Deus age na nossa dor, cara. Eu vejo Deus quando as coisas são difíceis pra mim. Claro que Deus sempre tá comigo. A gente glorifica a Deus nas vitórias. Eu glorifico a Deus por dar um testemunho aqui contigo. Porque eu sei de onde Deus... Como eu imaginar que um dia eu já estaria aqui contigo, se eu, há 7 anos, 8 anos atrás, eu tava debaixo de uma construção abandonada, pingando HIV e pedra e cachaça. Entendeu? É só Jesus que faz isso. Então eu glorifico a Deus, mas eu glorifiquei Deus. Porque um dia que Deus fechou o coração de Faraó, cara. Endureceu para tirar o povo de Israel de lá. Para glorificar
o nome dele, pra que as maravilhas dele fossem feitas, entendeu? As pessoas não entendem, por que Deus, né? Mas, cara, Deus tem propósito na tua vida, mano. Cara, daí Deus endureceu o coração daqueles caras, ó, tu vai embora daqui, travesti. Eu tava numa cama cheia de furungo, morrendo. Bom, meu, larga daqui, tu tá na casa de chumodo, se a polícia bate aqui, vão me incomodar, larga. Era 3 horas da tarde, no verão, eu tava com um shortinho verde, assim, um macacãozinho floreado, sabe? Irmão, eu não posso ir embora, eu não consigo. Vai embora, eu vou te tirar a pau daqui. Eu fui obrigado a ir embora, mano, daquele lugar. Eu não tinha pra onde ir. Os pés inchados, todo cheio de ferida, cara. Eu vou morrer, mano. E eu caminhei, acho que 1 quilômetro, sabe? Eu não conseguiria chegar. Eu sentia a morte já estava agarrada em mim. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso é importante falar, que às vezes a gente passa por situações próximas da morte e a gente não se toca, né? Tem gente, por exemplo, contraiu HIV, cara, tu chegou próximo da morte, não te tocou. Sendo gay, hétero ou não, enfim, tu tá próximo da morte, sabe? Então é um sinal, eu vejo isso como um sinal para que tu mude de repente algumas escolhas, algumas ações, algumas atitudes, entendeu? Então daí, um caminhão quase me pegou. Olha, cuidado, você está próximo, de repente muda as atitudes, sabe? Que eu acho que o HIV... Livramento, né? Exatamente, sabe? Eu acho que é uma oportunidade de tu parar e olhar e pensar, né? Se aquilo que tu tá fazendo realmente é o que tu quer pra sempre, né? Porque isso que tu falou da beleza, né? Que normalmente as mulheres trans ou as pessoas procuram muito, como tu falou, a prótese é o ápice, né? Pô, prótese mulher quer botar, né? É o que é, tem mulher que quer botar, imagina, né? Então as pessoas às vezes se confundem com isso e pensam, nossa, mas eu sou bonita, mas eu tenho beleza, mas quanto tempo dura? Quanto tempo vai durar a tua beleza, entendeu? O que tu vai ser quando tiver 60, 70? Será que tu ainda vai se suportar, né? Porque o que a gente vai fazendo vai ficando no nosso inconsciente. Então a gente passa a vida com aquilo ali e acha que beleza. Enquanto tu tem 20, 25, 30, azar. Agora, quando tu tiver 50, 60, que a beleza, já que a pessoa às vezes ela foca muito na beleza, né? Toda a beleza que tu tem já não vai ter mais, porque é natural, vai acabar. A Bíblia fala a respeito disso, né? Que a nossa vida é como uma erva, que ela floresce, ela segue e o vento leva. Exatamente, é rápido como uma erva do campo, que é assim, ó, passa voando. E cara, eu saí daquela casa ali desesperado, né? Aí eu lembro até hoje, eu sentei no cordão e falei assim pra Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor existe. O Senhor mudou a história da minha amiga. Falei pra Deus. Mas eu sei que eu não vou conseguir suportar chegar naquele viaduto. Eu sinto que eu vou morrer. Mas se for realmente a sua vontade de eu morrer, porque eu creio que tu é o dono da morte, da vida, eu conheci a palavra, mano. Eu proclamei com a minha boca, Jesus. Eu clamei Jesus na hora da minha angústia. Ele me ouviu. Tem misericórdia da minha alma. Se eu morrer, me salva. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E se o Senhor tem um plano na minha vida, me tira da situação. Eu não tenho pra onde ir. Né? Cara, é a coisa mais triste. Eu sei o sentimento que é, mano. Tu enfrentar essa triste realidade, tu não ter pra onde ir, mano. Tu morar na rua, tu ser uma escória, tu ser um lixo. Tu tá preso em vícios. Ser deformado fisicamente. Tu não tem esperança de nada, cara. É morrer e acabou. Tá me entendendo? É isso que eu senti naquele momento. Mas eu criei que Jesus podia salvar a minha alma, pelo menos. Porque eu lembrei do ladrão da cruz. Claro que isso não justifica, nós vamos ficar pecando a vida toda e se arrependendo, não. Mas se eu tenho uma oportunidade de aceitar Jesus e fazer diferente, amém. Sim. Mas eu tive essa oportunidade. Claro. Deus me daria as duas opções. Se eu morresse, ele me salvaria, mano. Porque eu fui sincero de coração com ele. Eu entreguei minha vida pra Jesus naquele momento ali. Legal, a intenção que tu teve foi aquela real, né? Deus vê muito a intenção. Foi a hora que a oportunidade, sabe? Sim. Mano? Aproveite a oportunidade de Deus te dar todo dia que você acorda de manhã de fazer algo bom pra alguém. Cara, eu olhei pra trás de mim, tinha um barranco, assim, uma árvore de João Bolão. Uma sombra maravilhosa. Eu vou me deitar ali, seja que Deus quiser. Me deitei. Olha o detalhe, Deus é tremendo, mano. Eu tava com um macacão floreado verde, eu tava no meio de folhas, eu parecia um camaleão. Eu já era bem magrinho, então, fiquei naquela folha, enfiado naquela folha. Se eu morresse, as pessoas sentiriam o cheiro da carne podre. Sim. Era só assim que me acharia. Porque eu tava muito camuflado. Olha só. Agora é muito forte. Passou 3 horas. 6 horas da tarde. Eu ouvi no meu ombro assim: Adriano da Luz. Ó, Adriano da Luz. Tá me chamando, cara. O que tá aí? Carequinha e um gurizinho do lado. De onde é que tu me conhece, mano? Jesus mandou eu vir aqui falar contigo. Ah, meu Deus. Eu comecei a chorar, né? Como assim, cara? Jesus mandou dizer pra ti que ele ouviu teu clamor lá embaixo. Olha só. Tu não me conhece, mas eu te conheço. Meu Deus.
Foi forte, mano. Eu chego a quase me emocionar e falar, né? Isso é muito forte. Isso é muito Aí forte. eu, meu Deus, mas da onde tu me conhece, cara? Como é que tu sabe meu nome? Cara, eu vou te explicar. Eu vou te explicar por detalhe pra tu ver que Deus é contigo. E Deus te escolheu. Meu pai. Eu tava passando com meu filho por aqui, tu tá num barranco alto, não é impossível te ver. Eu não te vi. Eu, com meus olhos físicos, não te vi. Não consegui Mas te ver. ele te viu. Deus te viu. Ele te viu. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Aí começou assim, a largar rajada de língua e me falar comigo. Pá. Ai, vai me arrepiar sem falar. Né? Cara, eu dobrei a esquina, com uns 500 metros, assim. E o Espírito Santo de Deus me tomou e falou, volta, sobe o barranco e fala pra ele que eu ouvi o clamor dele, Meu Deus. eu escolhi ele Uau. e que hoje eu vou salvar ele. É só ele me aceitar. E tu vai ajudar ele. Tu leva ele pra dentro da casa. Olha o detalhe. Preste muita atenção, é muito forte, irmãos. O que Deus pode fazer na sua vida. Se você clamar e se arrepender de verdade. Cara, sabe quem ele era? Ele falou, cara, eu sou o dia mais feliz da minha vida, ele falando isso pra mim, é poder te tirar daqui hoje. Caramba. Eu tô 2 meses orando por ti na minha igreja. Sabe quem eu sou? Meu eu sou o Deus. esposo da irmã Kelly, mano. Ah, daquela que pediu teu É, nome. como é que ele reconheceu eu? Por quê? Porque ele tava no retrovisor assim do carro olhando, né? Aham. E ela tinha decidido fazer a obra, entendeu? Pra evangelizar, me abraçar. Ele tava lá dentro do carro, mas ele tava aqui, ó, pra display, olhando. E ele estava orando por mim. Aham. Então Deus agiu de uma forma sobrenatural. A importância de você não desistir de orar por um ente querido seu, pelo seu esposo, sua esposa, seu filho, qualquer um, orar com um amigo teu. Isso, Você não pode desistir de orar, mano. Porque Deus é fiel nas promessas. Na hora certa ele vai fazer. Ele vai fazer. E eles não desistiram. Olha, era a oração verdadeira. Porque o que Deus fez ali, cara, só Deus. Não, improvável, impossível praticamente. E ele né? me falou tudo isso. Eu chorei, falei, eu amo Jesus, cara. Ah, Ai, Deus, eu quero, Jesus, eu quero. aham. Ele me abraçou. E como eu tava muito limitado, eu não conseguia caminhar. Ele me colocou nos ombros. Pá! Aí eu lembro da história do bom samaritano. Uhum. Que botou ele lá no burrinho lá, levou. Ele me levou. As pessoas impactadas com ele me levando no ombro, cara. Que tá interessante louco. isso, né? Eu tava pendurado, assim, um boneco. Né? Aí cheguei na casa dele, a esposa dele não sabia, a irmã Kelly, né? Ele fez uma surpresa pra ela. Ele me botou na área, assim, eu tava... amor. Olha, ele até brincou com ela. Pelo que eu entendi, eles estavam meio assim, né? Eu servi de bênção naquele dia até, né? Ah, que eu bom. creio que eles estavam meio, né? Tipo assim, né? Ela tava na prova, né, moço? Tava na prova, né? Glória a Deus. Vá, amor. Tem um cara lá de baixo me incomodando pedindo dinheiro. Eu não tenho pra dar. Ai, amor, misericórdia. Quem é que tá aí? Tá lá na frente incomodando. Ah, não, vou lá agora. Em nome de Jesus, tá repreendido de Satanás. Oh! Ela chegou lá, né? Ela abriu a porta. Ai, meu Deus. Era ele. Era eu, né? Meu Deus. Cara, aquele momento pra mim, ô André, foi onde eu amei Jesus, mano. Porque a moça, a Kelly, ela chorou de alegria. Uau. Ela não olhou pra minha situação, ela não, mano. Hoje a igreja, eu não tô julgando, mas hoje as pessoas olham muita aparência. Entra um mendigo na igreja, a pessoa faz pouco caso, mano. É verdade. É verdade. Sabe? Uma pessoa, ai, tá mal cheirosa. Cara, a situação dela naquele momento é esse. Mas eu posso ajudar ela a mudar. É que ela não é isso, né? Ela está assim, ela não é isso. É isso que as pessoas têm que enxergar. E ela não me viu com o que eu estava. Ela viu a minha alma. Ela viu o milagre de eu estar ali. Ela viu a resposta da fé e da oração dela na porta da casa dela, mano. Uhum. Tá me entendendo? Ela não olhou pra mim. Eu vou ter que ajudar agora um travesti. Eu fiz um vídeo no meu canal. Coloquei um travesti na minha casa. E agora? Tá eu e ela no canal. Tremendo o vídeo. Que legal. Como é que é o teu canal, inclusive? Adriano da Luz. Tá? Adriano da Luz. Tá, Procurando assim. essa cara feia dá pra ver lá. Te encontra legal lá, já é Adriano rápido, da Luz. né? Que legal. Cara, e eu... ela chorou de alegria. Ela, ai, glória a Deus. Ai, Jesus, obrigado. E eu impactado, eu boiando com tudo que a situação, tudo tava acontecendo. Eu aqui, né, já tava anestesiado de tanta benção. É benção, mano. É até engraçado falar, né? Aí ela me botou tomar banho, né? Ela, ai, Adriana, até hoje ela fala, Adriana, ficou 7 dias o cheiro no meu banheiro, cara. De tão fedido que tu tava. Eu botei pinho-sol, comfort, olha, eu botei até amaciante
Não saía aquele cheiro de caatinga, Adriano. Misericórdia, meu filho. Tava mal, hein? Ai, meu Ah, Deus. Mas olha que interessante. Eu trago já uma perspectiva importante disso que tu falou, é bem importante. É interessante sobre a história do bom samaritano, né? O bom samaritano, essa parábola, essa história, né, que Jesus conta, eu amo ela. E eu penso sobre. E interessante que Jesus traz a figura de alguém que era odiado, alguém que não era gostado. eles eram, ó. Eles eram Eles eram opostos, né? E aí, isso já dando uma premissa de que os judeus não o aceitariam, né? Quando ele conta essa história, ele já fala, olha, vocês também não vão me aceitar, eu vou ser odiado por vocês, né? O bom samaritano, ele vem de Jerusalém para Jericó. É interessante, porque Jerusalém tem lugares que chegam a estar 800 metros acima do nível do mar. E Jericó é mais baixo. Então, fazendo uma analogia com isso, dá para entender que esse samaritano estava vindo de um lugar de bênção, de paz, e descendo, ou seja, ele estava em um declínio da fé dele. Ele estava descendo e no meio dessa fé, ele encontra alguém que salva ele. A princípio, Adriano, passam duas pessoas, né, que não dão bola, né? Passa um levita e passa ali também um sacerdote, né? São duas pessoas que tinham cargos nas igrejas, nos lugares da época. E o terceiro salva ele. E é importante isso, que o terceiro foi quem salvou o bom samaritano, né? Porque daí eu penso também, Adriano, nas épocas, nas eras. Então temos 3 eras que eu vejo a história da humanidade como 3 eras, né? Porque o terceiro foi quem salvou. Então eu penso muito na primeira era como de Adão até Moisés, a segunda era de Moisés até Jesus e a terceira era de Jesus até a consumação, né? Até a vinda a segunda vinda de Jesus, né? Então no terceiro momento o bom samaritano, no caso, ele acabou passando por ali e salvando ele, né? Que é interessante isso que tu falou, né? E eu me identifiquei muito com essa história, né? Que legal. Cara, e claro, foi muito lindo, maravilhoso, né, irmãos? E foi o dia do meu resgate, entendeu? Isso vai ficar na minha história, vai ficar até o dia que o Senhor me levar. Sim. Mas ali começou a nova história e ali começou o processo. Sim. Tá? Por que começou o processo? Olha, Deus é tremendo. Deus é especialista em trabalhar em pequenos detalhes. Ele é perfeito. É verdade. Deus é perfeito. E a irmã tentou interceder por comunidades para me aceitar da forma que eu estava. Ela foi sincera, o irmão tá com o irmão tá com HIV, o irmão tá com tuberculose, o irmão tem prótese nos peitos, silicone nas nádegas, ele é travesti, ele quer mudar de vida. Ele é usuário de crack, é alcoólatra, tá com abstinência, tá muito magro, tá seco, tá desidratado, tá morto-vivo. Sim. Aceita ele? Ninguém aceitou? Não. Nenhuma igreja aceitou? Nenhuma igreja, desafio muito difícil. Aí um desafio me aceitou. Que eu fiquei 5 anos e meio. Onde é? Era na 020, na faixa de Taquara, que vai lá pra Taquara, né? Na Morungava, na parada 104. Agora eles estão em Águas Claras. Mas eu fiquei ali por 5 anos e meio, chamado Olaria de Deus. Olha só. Olaria de Deus, vaso na mão do oleiro, né? E essa comunidade me aceitou, cara. A irmã Terezinha e o pastor Paulo, eu queria agradecer vocês, porque vocês me amaram como ninguém me amou. Eu digo minha família, no caso. Sim, né? sim. Pessoas próximas na época também não quiseram me ajudar. Não acreditavam em mim. Eu entendo pelo lado. Sim. Então, cara, eu ouvi isso de as pessoas não me aceitar, mano. Me deu um choque de realidade. Nossa, que triste, né? Eu não quero ser assim se Deus mudar minha vida. Tipo, já comecei a trabalhar no meu coração. Eu quero ser diferente. Sim. Então Deus, ele é perfeito. No momento que eu tava ali, mano, o espiritual já tava se movendo a meu favor. Deus estava permitindo eu ver isso para que hoje eu, missionário Adriano, eu seja diferente. Eu aceito qualquer uma. Eu tenho um ministério de aceitar qualquer um. Não interessa o que tu foi, que tu deixou de fazer. Jesus pode mudar a tua vida, ele muda a tua vida se tu deixar, se tu quiser, entendeu? Eu era improvável, eu era um travesti drogado, morador de rua, ideia, tuberculoso, enfim, era só misericórdia. E Deus mudou a minha vida, Amém. entendeu? Mas eu tive que passar por esse processo de rejeição, sabe? Dentro da igreja. Cara, dentro da igreja. Olha só. Fui pra lá. Quando eu cheguei na comunidade, foi um impacto muito grande pros irmãos, porque realmente a minha imagem era muito difícil de o cara olhar com os olhos, porque é impossível o cara olhar uma mudança em mim, cara. Não tem como, mano. O cara todo deformado, doente, tá louco. Só milagre de Deus na vida dele. A pessoa tem que ter uma capacidade de olhar além daquilo que exatamente, vê muito grande, espiritual, né? entendeu? De ver o que tu é e não o que tu está, né? Tem que ter uma convicção naquilo que tu crê. É verdade, E olha o que aconteceu comigo. Cheguei no primeiro desafio, tava tendo culto, era sábado, na capela da comunidade. Eu sentei no último banco.
o pastor pregando, né? Os irmãos já sabiam que eu ia chegar, né? Já foi tudo avisado para não ter aquele, sabe, aquele choque de realidade deles, Sim. né? Até para não me rejeitar muito, porque me rejeitaram, com certeza. O pastor olhou assim, me olhou lá atrás. Quem é o irmão que chegou aqui hoje? Olha aí. Levanta a mão aí. E eu, bem magrinho, né? Olha, eu levei acho que meio ano pra levantar a mão. Já vi aquele negócio no YouTube, 2 anos depois. Eu levantei a mão assim. Uau, é muito forte que eu falar pra vocês. Vem cá na frente. Eu não. Deus o livre, né? Pensando no meu íntimo, eu não. E a pastora atrás de mim, não. Não, Paulo, não. Deus mandou ele vir aqui na frente. Olha. E ele vai ter que pegar o microfone e falar o que ele tá fazendo aqui hoje. Poxa vida. Cara, eu pensei pra ti, ó. Eu levei mais meio ano pra levantar da cadeira. Pra caminhar a câmera. 2 anos pra levantar a mão, 3 pra levantar da cadeira. É. Ih, Ai, ainda me gemendo, né? Ai. Mas fui. Mas fui. Cheguei na frente. Eu virei pro público assim, né? Os guris. Os olhos, parecia as bolitas, né? Aquela imagem ali ficou na minha história, né? Peguei o microfone, coloca aí na mão. Porque eu tinha abstinência da cachaça, né? Sim. E falei, eu quero mudar. Eu falei mais fino, tá, gente? Eu não consigo imitar, mas... eu quero mudar. Tipo assim, né? Mas sabe o que Deus falou comigo quando eu voltei? Olha a coragem que eu te dei. Eu entrei num manto espiritual, olha a ousadia que eu te dei. É verdade. Tu não teria motivo nenhum pra ir, meu filho. É verdade. Pastor, Deus usou ele pra mostrar pra mim que eu era capaz de vencer todas as barreiras. Sim. Porque o primeiro dia de comunidade, eu todo errado, mano. Eu peguei o microfone na mão e eu falei, um monte de irmão lá, eu quero ajuda. Isso foi no primeiro dia da comunidade terapêutica. Caramba! Meu Deus falando comigo no primeiro dia, mano. Eu ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus na minha vida. Sendo que eu não estava batizado nas águas, eu não tinha ainda um verdadeiro arrependimento, sou sincero, não tinha. Mas eu queria. Mas isso que tu falou é importante. Às vezes quem tá vendo, ouvindo, pensa que não, a pessoa tem que se arrepender. Não tem. Fiquem calmos, calma. Arrependimento é uma coisa que vem acontecendo, né? E tu entender é uma consciência. A Bíblia diz, venha como tu estás, né? E eu te edificarei no sentido de, tipo, eu te mostrarei o caminho. Tu não vai vir pronto, ninguém vem pronto. Ninguém vem sabendo tudo, ninguém nasce sabendo as coisas, sabe? Missionário de ano. Mas agora a gente tem a oportunidade. A gente tem a chance, né? De mudar, de transformar. Deus deu através da cruz, né? Jesus abriu um caminho pra nós. Cara, e depois daquele dia ali, depois daquele dia em diante, pessoal, foi muito levante, mano. Eu fiquei mais doente, é incrível falar. Os meus inchaços de silicone não foi na rua, foi lá dentro da comunidade. Porque eu estabilizei o meu corpo físico. Quem era adicto da droga, dependente, quem sabe disso. Que quando tu para de usar a química, o teu corpo pede. E automaticamente vai limpando também. Então começou a sair pra fora. Poros do álcool, suava noite e dia. A tuberculose piorou, né? O HIV piorou. Porque eu tava na base de droga e cachaça. Tava anestesiado, entendeu? Então eu enfrentei o choque de realidade. Eu fiquei muito doente, mano. Nossa. A pastora, ela chegou a um ponto de não acreditar mais em mim. Sim. Não porque ela não tinha fé, mas... Pelo estado que tu vai pra tava. glória, né? Vai ser salvo. Ela já até botou no coração, bom, diabo, Deus entregou a destruição da carne, mas vai salvar a alma dele. Amém. Escrito na Bíblia, né? Sim. Mas não, era propósito. Olha só. Era propósito. Prova eu tô também, aqui, né? Deus. Tô aqui pra dizer pra quem era propósito. Gente, meu Deus, cara, que provação que eu tive, cara. A irmã Kelly, olha o irmão Alexandre, correu direto comigo no hospital pra cima e pra baixo. Que eu tava muito mal, mano. Muito mal. Mas Os que o remédios HIV e tuberculose, né? Os dois juntos, imagina. Imagina. E o remédio que eu tomava não fazia efeito, que eu estava numa fase muito... Eu estava com a imunidade muito, muito, muito baixa. Muito baixa. Tava entre a vida e a morte. Fiquei dessa finura. E Deus entrou. Sabe como eu tive encontro com Jesus? Eu falei para Jesus dentro do hospital, olha, eu sei que eu não vou morrer. Eu sei disso. Deus já tinha me botado no meu coração. Eu não tava com medo da morte. Eu não tenho medo da morte, mano. Porque a morte gera vida. Eu falo em todos os aspectos, até na fisicamente, porque se Jesus não voltar, nós vamos morrer. Mas nós não vamos morrer, nós vamos dormir em Cristo. Eu creio nessa palavra. Só que eu não tinha medo. Mas eu falei para Deus, Deus, olha, eu sinceramente eu não estou entendendo tudo isso. Mas, me ajuda. Tá difícil. Eu dentro, não conseguia, eu vou andar de cadeira de roda, cara.
Se eu arrancar meus pés, já era. Desespero, né? Porque o silicone desceu pros pés, eles tinham que amputar pra... Eu fui diagnosticado, vai cortar os pés. Vai cortar os pés. Não vai aguentar esse silicone nos teus pés com o tempo. Pode ser que obrigado a arrancar, nem vai caminhar, né? E Deus, sabe que eu tive um encontro, foi assim. Ali eu entreguei a minha vida realmente para Jesus. Falei de novo, Senhor, me tira daqui que eu vou te servir. Deus começou a agir. Começou a secar, o remédio foi feito, eu voltei para a comunidade. Tá? Eu tô contando em detalhes para os irmãos entenderem. Sim. Como Deus age. Quando eu cheguei na comunidade, eu não fiquei 100% ainda. Eu demorei uns 2 anos para me limpar o meu corpo físico, porque até como é que fala? A medicina fala que demora um tempo para poder se desintoxicar o sangue, Sim, né? demora o corpo. É normal, isso é algo da medicina, do teu próprio corpo. Então eu teria que passar por esse processo, querendo ou não. Mas Deus agiu mais rápido. Quando eu tive um encontro com Jesus, irmãos, foi lindo. Foi onde eu fui liberto das outras coisas também. Das manias, das gírias, enfim, daquele espírito que estava em mim. Eu deitei, eu não podia ainda ir para a capela, porque eu estava em tratamento. Eu podia ficar meio dos irmãos, né? Eu deitei no meu quarto e eu ouvi os louvores do coral da comunidade. Eu tinha muita vontade de cantar. Deus sabe, mano. Eu tinha vontade de rastelar o pátio. Eu tinha vontade de trabalhar, mas eu não podia. Eu estava muito debilitado ainda. E eu lembro até hoje que aquele dia eu ouvi a palavra. A capela era do lado, assim, do meu quarto, da minha cama. Só a parede de madeira. Então eu ouvia tudinho. E eu dormi, lembro até de dormir com as mãos assim. Só que eu dormi assim, eu tenho certeza que em menos de 20 minutos, máximo meia hora, eu acordei em outro lugar, mano. Nossa. Eu acordei num lugar todo branco, muito forte que eu falo pros irmãos. Eu fui arrebatado em espírito para ter um encontro com Jesus. Eu acordei num lugar branco, todo branco, e eu estava todo branco. Eu já não tinha mais prótese. Eu estava transformado, mano. E aquele lugar tinha muitas névoas, assim, sabe? Umas névoas tipo sereno. E cada vez que aquela névoa passava, eu via algo. E a primeira coisa que eu vi foi uma parede com uma listra de ouro, assim, nessa parede. E automaticamente meu consciente falou, é o céu. Aqui é o céu. Aqui é uma parte do céu. Eu morri, então, eu morri. A primeira coisa que eu pensei, eu morri. Mas algo falou, não, morreu. E quem falou isso pra mim? A pessoa do Espírito Santo, que estava comigo. Eu não podia vê-lo, mas eu sentia ele do meu lado ali. E ele falou, eu te trouxe aqui que eu preciso te revelar algo. Eu continuei caminhando naquela neve. Cada vez eu olhava alguma coisa. Aí quando eu vi, passou a névoa assim, eu olhei uma cabaninha azul, com uma janelinha de hospital, tipo aquela janela ali. Estranho, né? Aí quando eu fui lá, que eu tinha essa autorização de ver o que tinha lá dentro, eu tinha toda a liberdade para ver. Eu olhei naquela janela, eu me vi eu lá dentro, com uma camisa de força, e eu gritava. Aaah! E quando eu gritava, minha cara desfigurava. Assim. Eu parecia um demônio, eu era um demônio naquela imagem ali. E o que é isso? E eu ouvi falar, isso é... Você está preso ainda. Nossa. Isso é o espiritual. Caramba, cara. Muito forte. A revelação de Deus na minha vida. E eu falei, mas eu quero me libertar, então calma que eu vou te libertar. Continuei andando. Quando eu olhei assim, eu tô todo arrepiado, cara. Eu olhei assim, uma escada que subia assim. Uau. E lá em cima, uma porta bem pequenininha, assim, que saía uma luz. Eu olhei, não vou subir de jeito nenhum. Meu Deus. Meu Deus, eu já estava entendendo tudinho. Sim? Deus me deu toda a consciência do que era, entendeu? Deus permitiu eu entender tudo que está acontecendo. Eu não vou ir, capaz, ao céu lá em cima, não vou. Como é que eu vou lá? Não vou. Eu me senti sujo no mundo, porque a minha consciência do pecado estava em mim. Sim. Deus permitiu tudo isso. Eu não estava arrebatado, santificado, não. Eu estava ainda com a consciência errada, no meu pecado, entendeu? Sim. Mas era a permissão de Deus para me entender o que ele queria fazer. Amém. Eu não vou, não sou digno de subir lá. Tu vai de degrau em degrau. Caramba. Cara, eu subi de degrau em degrau. Assim, Caramba, cara. Quando eu cheguei na porta, é incrível o que eu vou falar. Eu não conseguia passar assim, ó. Eu tinha que virar de lado. Assim. De lado. Apertado. Quando eu passei pro outro lado, eu vi todo o universo. Assim. Nossa. Bum. Cara, eu vi muitas estrelas, assim, sabe? Eu não sei explicar, é algo muito divino. E lá na frente, assim, tinha uma cadeira muito grande. E tinha um cara sentado nela. Olha. Tinha um ser parecendo um homem sentado, só que de costa pra mim. E eu, é Jesus, cara, é Deus. Meu Deus, eu tô aqui, eu não acredito nisso. Cara, que loucura. E quando eu olho pra trás de mim, eu me vi lá na cama do Desafio Jovem. Eu tava meditando. Isso é verídico, eu tenho provas de irmãos que falam isso. Eu tava meditando na cama. O espírito, a carne física.
Tava num manto, assim, muito forte espiritual. Imagino, cara. Isso é uma experiência E incrível. eu indo, né? Eu vou ir, né? Aí eu tinha que ir. Cheguei perto dele, assim, mano. Se você pegar um grão de feijão hoje na sua casa, faça esse experimento pra você entender o que Deus me mostrou. Pegue um grão de feijão, coloque o seu pé no chão, onde você possa ver o tamanho do seu pé, e coloque o grão de feijão do lado. Você vai ver a diferença que é o tamanho do seu pé pro grão de feijão. O seu pé é 30 mil vezes maior. Meu Deus. Vamos dizer assim, né? E eu olhei, e eu cheguei assim, quando eu cheguei perto, assim, ele me fez olhar pros pés dele, e eu vi exatamente isso. Nossa. Eu vi o planeta Terra, um feijão e o pé dele imenso. Caramba, cara. Então Deus me mostrou a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder. Uau. Diante das minhas limitações. Do que eu estava vendo, não era nada para Deus. Mano. Ah, é tremendo isso. Muito forte E quando eu isso. vi, eu desmaiei com isso. Quando eu desmaiei, eu acordei no quarto, paf, de cair na cama. A gente se arrepia, né, cara? A gente chega... Tô arrepiado aqui ouvindo. Eu caí na cama, assim, trincou o beliche. Eu caí num beliche de baixo do cara, acordou todo o desafio. Ah, meu Deus, É. cara. Aí eu fiquei assim, eu parecia que tinha usado droga naquele dia, que eu fiquei assim, ó. Parecia um nerd. Fiquei umas 2 semanas assim. Porque eu fui levado num lugar muito forte. Caramba, cara. Essa experiência aí é... Mano, e depois desse dia as coisas mudaram pra mim. Espiritualmente falando. Eu tinha prazer de orar. Eu não podia me ajoelhar, que ainda tinha um silicone aqui, eu me ajoelhava. Eu subia de madrugada no monte. Eu não podia subir, mas eu subia escondido. Uau. Saía às 5 horas da manhã e subia pra orar. Porque não podia por causa da perna, né? Do pé, Perna, dos pés. E eu não podia caminhar ainda, Sim. né? Por causa desse. Tinha medo de eu passar a doença, pá, tuberculose, eu não tinha ainda sido curado. Foi muito rígido o meu tratamento. Mas depois desse encontro com Deus, cara, nossa, mudou a minha vida. Jesus me libertou. Uau, cara. O meu modo de pensar, Muito forte isso, cara. forte, cara. O meu modo de falar, Uhum. de agir diante as coisas de Deus. Então aí eu tive um real arrependimento. Uhum. Eu vi Jesus, eu não vi Jesus, mas eu tava lá, cara. Deus me se revelou pra mim, mano. Eu falei, Jesus, você tão falho. Ai, eu me olhava, meu Deus, cara. Olha pra mim, Senhor, por que eu? Aí eu entendi, sabe? Tudo que eu vivi na minha vida, aí começou a passar um filme na minha cabeça. Deus, de quando eu fui abusado lá, com 5 anos de idade, com os 9 anos, do que eu vivi. Meu Deus, eu entendo agora por que o Senhor me escolheu. E eu aceito o meu chamado. Ah, Falei pra Deus, cara. eu aceito o meu chamado. Eu Uau. chorava dia e noite no monte, mano. Deus se revelava pra mim, assim, de uma forma sobrenatural. Cara, o dia mais Caramba, lindo, cara. de tarde, depois do churrasco lá no desafio que nós fomos abençoados, Aham. eu já tava melhor, já tava na benção. Já tava trabalhando no pátio, já tava fazendo, cozinhando pros irmãos. Que legal. Eu já tinha sido curado da tuberculose. Então minha vida começou. Eu era livre, mano. Aí eu me batizei, né? Uhum. Aí eu fui, me batizei nas águas. Ah, eu nasci de novo, né? Eu tô no pátio depois do churrasco e eu ouvi claramente no meu ouvido: sobe lá no monte. Eu tô subindo, o monte era assim, sabe? Era no mesmo, dentro do desafio. Uhum. E eu sentei, era uma rocha. Uma rocha, tinha um lago do lado, assim, um monte de peixe do desafio. Me sentei. Cara, eu tô todo arrepiado. Não, eu também aqui, cara. Tô te ouvindo e tô senti favorado. eu senti alguém sentado do meu lado, assim, sabe? Senti claramente isso. Que eu fiquei assim, ó. Ai, meu Deus, tu tá aqui. Ai, Jesus, tu tá aqui. Cara, Jesus tava ali, cara. E essa sensação é tão boa falar, né? Uhum. Que naquele momento eu só chorava. De alegria. E aquela paisagem de desafio lá, a gente só via montanha no meio do mato, sabe? Que bênção, E eu cara. falei, nossa, eu me lembrei daquela palavra, fala, até Andorinha achou uma casa pra morar, né? Pardal. Até o Pardal encontrou uma casa pra morar. E a Andorinha já achou o seu lugar. E eu, nossa, meu Deus, que amor é esse, né? E Deus falava comigo, sempre falou comigo, né? Eu tenho um jeito meu de buscar Deus que é diferente, sabe? Às vezes eu tô em casa, assim, no projeto, que eu tenho ali em projeto. E eu saio de madrugada, eu vou pro meio do campo cantar louvor, adorar, Que legal, chorar. cara. É algo que é meu, sabe? Se tornou natural teu. Exatamente. Que legal. Falar de Jesus pras pessoas, pra mim, é a minha vida, é a minha rotina, né? Que também te salvou, né? Poderia, já deveria estar morto há muito Cara, tempo atrás. e eu fui liberto por Senhor. A liberdade em Jesus não é uma religião. Jesus não é religião. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Cara, eu fiquei uma época religioso, sabe? Uhum. Porque eu julgava muita pessoa que usava boné, bermuda, uma calça mais apertada, por causa da doutrina do desafio que eu estava. Uhum.
Mas Deus falou comigo, não, meu filho, tu tá errado. Tu tá errado porque tu tá julgando as pessoas. Eu não julgo. Como é que tu vai julgar? Eu não vim julgar, eu vim salvar o que você tinha perdido. Deus começou a me convencer de muitas coisas, né? Claro que nós temos que saber se vestir, ter pudor, claro, né? Amém. Né? Mas nessa questão Deus também me preparou. Sim. Né? E, enfim, passou 6 anos esse processo, mano. De comunidade, de desafios, muitas guerras, vitórias. E eu tive a oportunidade, há quase 8 meses atrás. Eu estou dentro de um projeto que se chama Dependente de Cristo. Tá? Se encontra na cidade de Gravataí, no Parque dos Anjos de Morada Gaúcha. É uma casa de apoio e uma casa de ressocialização. Como é que encontra hoje? Nas tuas redes sociais mesmo lá? Nas minhas redes sociais encontra. Tá. Qual é o nosso trabalho que Deus nos deu? Deu pro pastor Reginaldo, que é meu pastor, e eu estou incluído ali. Deus me levou para ali. O que acontece? A gente ajuda irmãos que terminaram o tratamento terapêutico com uma comunidade. Tipo, fiquei 9 meses, não tem para onde ir. A minha família ainda não me aceita, não está estruturada para me receber cristão ou transformado. Vai para lá. Sim. Lá tu pode trabalhar, tem Legal. tua cama, tu tem tua comida, tu trabalha, tu faz outras coisas que tu quer, tu volta a viver. Dizemos assim. E apoio é quando a gente faz evangelismo. Faço evangelismo e eu tiro o irmão das ruas e levo para lá. Fica 3 dias. Eu faço as primeiras coisas, né? Que é evangelizar e levar a internar. E nessa casa, cara, eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Flávio Amaral, lá de São Paulo. Ele é um ex-travesti, tem o Ministério Liberto por Deus. Tá? Nesse lugar, nessa casa que ele me levou pra lá, na casa dele, cara. Cara, eu fiquei 6 anos esperando a cirurgia. Eu não tô aqui pra jogar na cara de ninguém, mas eu tive muitas promessas. Faziam chorar. Eu vou te abençoar. Eu vou te ajudar. A igreja vai nunca me ajudar. Eu não tô julgando, nem jogando, sabe? Sim. Mas aqui é uma coisa assim aconteceu. mano, eu sou cristão, como é que eu tá? Tipo assim, né? Eu não vejo Deus nesse negócio. Eu não vou te prometer uma coisa que eu não vou te cumprir. A própria Bíblia fala, não cumpre, tu não vai. Não promete que tu não vai cumprir, cara. Porque Deus tá vendo tudo. Mas amém, tudo tem um tempo de Deus, né? Eu tava tranquilo. Eu já estava livre. Aquelas próximas me incomodavam, claro. Mas não era o meu foco. O meu foco era estar na presença de Deus, né? Servir a Deus, independente da minha situação física. Eu tava nem aí. Mas tudo tem um propósito, né? Ali a pastora Adriana, que é minha pastora, ela entrou em contato com esse pastor, que ele ajuda a travesti a tirar prótese. Se tu entrar na rede social Flávio Amaral e André Castro, tu vai ver. O trabalho dele é excelente. Pô, que legal, cara. É legal tu Nossa, passar esses contatos aí também. Ele né, ajuda pessoal. muito os caras que querem deixar a homossexualidade, travestismo, Legal. tirar prótese. Ele faz todo esse... o ministério dele é o único, realmente, que até hoje eu nunca vi ninguém ter essa coragem, ousadia que ele tem de fazer. Irmãos, eu fui pra lá, olha só, ele entrou em contato comigo, Adriano, faz um vídeo, tu com prótese, numa camisa branca, para as pessoas verem. Faz um apelo na rede social, que eu vou interceder por ti. Eu falei, missionários, igreja, me ajudem. Eu tô 6 anos com isso. Eu sou homem de Deus, eu fui liberto, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não tenho condições de pagar para tirar. Me ajudem a tirar. E ele, botou na rede social dele. Cara, de 6 anos esperando em 2 horas. Caramba, Ele cara. conseguiu minha cirurgia, cara. Uau. Caríssima. Tá? O pastor Anderson Silva, lá de Brasília. Ele é De bem retirada conhecido. de prótese. É. Uau. Ele conseguiu. Eu chorando, mano. Chorando. Ele, olha, Adriano, eu consegui a cirurgia pra ti. Só que agora tu precisa das passagens pra São Paulo. Aí tu consegue, eu vou tentar. Meu pastor, não, nós vamos conseguir, vamos fazer uma campanha que a igreja não conseguir. Passou mais 1h e meia, ele ligou de novo. Tá tudo na mão. Passagem, Conseguiu? cirurgia, tudo pra ti, meu filho. Uau, Pra cara. vir aqui pra minha casa. Eu não te ganhei pra Jesus. Olha quem falou. Não te ganhei pra Jesus. Eu, sinceramente, fiz um vídeo na rede social. Eu tô indignado com essas igrejas aí que te acolheram. Eu não tô falando mal, ele ficou indignado. Sim. Tu, com 6 anos carregando esses troços, eles vão fazer uma campanha pra tirar de ti, cara. Eu acho isso um absurdo. Eu não te ganhei pra Jesus. Não foi eu que te converti. Não fui eu que te evangelizei, mas não me impede, mano, de interceder por ti, de te trazer dentro da minha casa e te abençoar nessa cirurgia. Uau, e é o que Deus mandou fazer. Nossa, Tu vai vir pra minha forte, casa. cara. Muito Cara, eu legal nunca. E aí eu me lembro na profecia, uma profeta. Eu te vejo do céu pra cima e pra baixo, assim, ó, levando a palavra de Deus. E eu recebi. Eu tava ainda bem doente. As promessas de Deus é tremenda. Cara, fui. Eu lembro quando eu cheguei no aeroporto, me despedir dos meus pastores foi muito difícil. Porque eu tava na mão de Deus, né? Foi uma choradeira, né? Imagina. Aí quando eu entrei no avião da Gol, assim, cara, olha onde eu tô, mano.
Quando eu sentei assim na janela, porque eu olhei. Não porque eu tava no avião, né? Mas pô, Algo da onde material, tu mas eu veio pra onde digo tu tava. aonde eu saí, mano. E onde tu chegou. Cara, Pois é. onde eu tava, né? Tava há pouco tempo dentro do hospital com a mãe. Sim. Tudo isso passou um filme na cabeça. Quando eu desci em São Paulo, assim, no aeroporto de Guarulhos, aquele pastor abençoado olhou pra mim, filho, tu é uma benção nas nossas vidas. Fui tão amado, sabe, pelo liberto por Deus. Até hoje sou. E ele me levou pra casa dele. E quando eu cheguei na casa dele, cara, olha o que Deus faz. Tinha marcado a minha cirurgia pra uma semana depois, quando eu cheguei. Ele olhou pra mim, meu filho, tu não vai embora daqui tão cedo. Deus tocou no meu coração, tu vai ficar na minha casa. Caramba, por uns bons dias. Caramba. Tá? Eu quero te abençoar. Quero te abençoar. Eu tava com um celularzinho bem simples, assim. Ele comprou um celular novo pra mim. Ele falou, olha, por mim eu adio a tua cirurgia. Mas Deus é tão tremendo, tão perfeito. Mano, Deus age na hora certa, no momento certo. Espera em Deus. Confia em Deus que ele não falha. Sim. A minha cirurgia foi adiada por causa da pandemia. Caramba, cara. Então eu era obrigado a ficar lá, mesmo que eu não quisesse, ou que ele não quisesse. Mas como era propósito de Deus, ele me amou, cara. Sim. A esposa dele, Andréa Castro, nossa senhora. Eu fui muito bem tratado, sou muito eternamente grato por eles. Que legal. Caramba. E eu viajei pro Rio de Janeiro, fui para Brasília, fui para Campo Grande, fui para Mato Grosso, Goiás. Eu conheci São Paulo assim, a quase toda, que ele me levou em muitas cidades, Campo Grande, Campinas, nossa. Legal. Eu conheci pessoas ilustres. Sim. Deus é tremendo, cara. Amém. E as promessas se cumpriram, eu tirei minhas próteses. Quando eu me vi sem prótese, eu chorava. Dia e noite. Deus, obrigado, Senhor. Vou poder botar uma camisa, me sentir homem. Eu vou poder ir na praia. Poder botar... glória a Deus por isso. E já vai fazer 7 anos Amém. que o Senhor me resgatou. Hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz. Tenho minhas limitações, como todos nós temos. Sou falho, pecador. Não sou santo, não sou perfeito, né? Eu tenho as minhas falhas. Não digo que eu caio em pecado, mas eu digo as limitações. Sim, porque todo mundo tem, né? tem um espinho na nossa carne, sempre vai ter. Sim. Eu sou atacado espiritualmente muito, muito, mano. Porque a minha libertação ela foi quadrupla. Droga, homossexualismo, doenças, manias, mau caratismo, roubo, mentira, engano. Então tinha tudo isso dentro de mim. Uma legião de demônios. Completo. E Jesus, por misericórdia, cara, ele me libertou e ainda continua me libertando todos os dias. Todos os dias. Cara, a pessoa religiosa, ela acha que ela não é mais pecadora. Ela julga as pessoas que erram. Mas ela é. Nós somos falhos. A palavra diz: aquele que não tem pecado já se faz pecador. Que se diz que não tem pecado. Aqueles que não peca. Cara, nós somos falhos. A gente erra sem querer às vezes. Porque a nossa natureza humana, ela é assim. Nós só seremos perfeitos no dia que Jesus voltar. Por que Jesus me abençoou de tal maneira, dessa forma, mano? Porque eu falei, Deus, isso aqui não me tira meu foco. Esses próteses. Porque eu creio que no dia do Senhor eu vou ser transformado no corpo de glória. Amém. Como diz a palavra. Eu creio nessa palavra e eu tomo posse dela. Claro que era difícil para mim conviver com isso. Por causa das outras pessoas. Eu não dava bola o que elas pensavam de mim. Nem dou bola também. Mas eu digo no ambiente que às vezes eu me encontrava. Era constrangedor, cara. As pessoas não me falavam, mas o olhar delas me dizia tudo. O jeito de elas me tratar. Sabe? É automático, eu entendo, mano. Porque é diferente. Tipo, imagina se agora eu estivesse aqui na entrevista com uns peitão desse tamanho. Ia ser diferente, cara. Eu dizer que eu sou homem, um homem de Deus com os peitos desse tamanho. Por mais que é real, mas é uma coisa anormal, mano. Então dá pra ver que não era de Deus aquilo ali. Mas Deus permitiu pra trabalhar na vida de outras pessoas também. E muitas igrejas que eu preguei com próteses, e Deus falando comigo, viu? Eu te uso dessa forma. Pra mostrar o mau caratismo deles, a mentira deles. O falso amor. É isso que eu te uso. Eu não apontava de dedo na cara de ninguém, mano. Mas eu absorvia tudo aquilo ali. Sim. Pra que eu, Adriano da Luz, não seja igual. Amém. Sabe, mano? E que mensagem tu teria, Adriano, pra deixar pras pessoas que depois que tu morresse, que mensagem que tu gostaria que as pessoas lembrassem assim que tu deixou, né? Que Adriano as pessoas teriam em mente, que seria o Adriano que tu gostaria de deixar no imaginário das pessoas assim, quando tu falecesse, quando a gente não estiver mais aqui. Eu sempre faço essa pergunta para encerrar, para as pessoas poderem responder, né? E dizer também assim, eu gostaria que me lembrassem assim, sabe? Cara, o que eu deixo para as pessoas, uma mensagem,
é o seguinte, né? Independente do que você passou, independente de qualquer coisa, creia, né? Acredite naquilo que você sente, eu digo, na questão em Deus. Porque Deus, Jesus, ele sempre está conosco. A mensagem é não desistir, mano. Não desista. Pode chegar no último momento, talvez, da sua vida. Você pode estar dentro do hospital agora, entre a vida e a morte. Mas se realmente você crê em Jesus, crê que Jesus morreu por ti e ele pode te salvar, já basta. Sabe? A mensagem que eu deixo para as pessoas é não desistir daquilo que Deus tem para ti. Por mais que talvez você não consiga enxergar isso, porque eu não enxergava, mano. Os profetas iam profetizar na minha vida, dentro da comunidade, doente, em cima de uma cama. Eu não enxergava nada do que eles falavam, mas eu acreditava. Então eu não desisti desse sonho, de um dia voltar a ser o que eu sou hoje, sabe? Uma pessoa que influencia uma geração. Eu influencio uma geração, mano. Eu não sou conhecidíssimo, mas aonde eu passo, eu sei que Deus me usa para influenciar alguém a não desistir, a sair da depressão, né? A deixar algumas práticas, sair das drogas, voltar a viver o plano de Deus na sua vida. Então não desista, né, dos seus sonhos. Não é pecado sonhar. Eu sei que o amanhã pertence a Deus, mas se Jesus vive, eu posso crer no amanhã. Tem um louvor que fala isso. Sim. Então não desista, persevere naquilo que você sente, o que Deus fala contigo, sabe? Creia no Senhor Jesus. É somente Ele. Cara, eu testemunho Jesus aqui. Não, eu, Adriano, não tenho força pra nada. Eu jamais conseguiria sozinho, cara. Ou com algo que eu saiba, que eu força, eu não tinha nada. Mas Jesus, Ele entrou na minha vida. Ele entrou na minha história, como Ele entrou na vida de muitas pessoas hoje. Das pessoas que assistiram esse vídeo, esse canal, né, esse estúdio, esse trabalho, que Jesus possa entrar e mudar tudo de lugar, cara. Amém. É o que eu peço. Como Deus mudou a minha vida, Deus transformou a minha história, Deus me devolveu a natureza que eu sou filho, nós somos filhos de Deus. Então não desista, né? Acredite em Jesus, no que Deus tem para sua vida. Né? Eu sei que às vezes é difícil, a gente chora, a gente geme. Eu sou abençoado, mas eu passo muita luta, cara. Perseguições, mas eu creio, porque o meu alvo não é aqui. O meu alvo é o céu. Então é isso. Eu agradeço a Deus a oportunidade. Amém, querido. Eu que poder agradeço. Expressar, né, esse Jesus tão maravilhoso. Né? E eu vou comentar contigo que isso provavelmente vai gerar uma parte 2, viu? Provavelmente ano que vem a gente volte pra falar, porque eu senti vontade aqui, né, de perguntar muitas coisas, assim, mas eu não queria interromper, porque eu fiquei tão vidrado na tua história, que tu conta tão bem, né, que eu fiquei assim, meu Deus, mas isso e aquilo outro e tal, e eu queria entrar em mais detalhes nas situações, né, mas vamos fazer uma parte 2 ano que vem, se tu se dispor. Pra mim vai ser uma bênção te receber de novo aqui. Queria te agradecer, missionário, por se dispor. É importante, eu sempre ressalto isso, né? O convidado que se dispõe a estar aqui. Porque às vezes as pessoas ficam, vamos ver, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo outro, né? E a gente vê que aí o caráter, como tu falou, a presteza, não que isso esteja relacionado, mas a vontade de colaborar com um projeto que fala de Deus, no reino de Deus, é importante, né? Amém. Então eu te agradeço. Obrigado, missionário, por estar aqui. Eu que agradeço. Né? Que é isso, cara. Diretamente do Johnny Studios, aqui em Cachoeirinha, nós estamos encerrando mais um Pod Sante e até a próxima. Muito obrigado.